Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui para aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E assim, vamos fazer a oração inicial, fechando os olhos, sentindo essa harmonia que nos envolve, envolvidos pela espiritualidade que nos direciona com muito carinho, nos intuindo e nos inspirando a cada momento, para que possamos caminhar cada vez mais seguros, com esperança no amanhã, onde vamos direcionar o nosso caminho através dos seus ensinamentos, que vão revigorando os nossos passos, os nossos pensamentos na prática do bem e do amor aos nossos semelhantes. É assim que vamos estar cada vez mais sentindo a luz do Mestre, que nos envolve com muito carinho, com sua bondade, com sua justiça. Que a nossa jornada seja de luz para caminhos elevados, caminhos que nos fortalecem e nos conduzem cada vez mais ao seu reino de amor. Assim seja. E hoje vamos falar do capítulo 21 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Haverá falsos cristos e falsos profetas. No item 2 ele fala: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Então, a lição nos fala dos profetas. O entendimento de profeta é que todo aquele que podia prever o futuro. No termo evangélico, a palavra tem um sentido mais amplo, dizendo-se aqueles que são enviados de Deus com a missão de instruir os homens aqui na terra e têm autoridade para falar em nome de Deus. A lição nos mostra que é necessário nos precavermos com tudo que é falso, inclusive de sermos falsos e espalharmos a falsidade. Quantas vezes temos a tendência de usarmos uma mentira para garantirmos alguma coisa em benefício próprio? Que ainda pior, não são as poucas vezes em que criamos uma falsa maneira de interpretar as coisas ou os ensinamentos, buscando tirar proveito da ingenuidade alheia. É necessário evitarmos tais posicionamentos, pois nós já temos consciência que não enganamos ninguém a não ser a nós mesmos, pois mais cedo ou mais tarde, seja nesta encarnação ou em outra, a verdade sempre aparece, desiludindo aqueles que lutam contra ela. Os falsos profetas, aqueles que se dizem falar em nome do Senhor, mas na verdade pregam uma doutrina totalmente contrária às leis de Deus, por usarem não o interesse comum, mas as posições pessoais e interesseiras. Então Jesus nos alertava sempre para o cuidado que devemos ter para com eles. O termo usado no segundo item do capítulo 21, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestido de ovelhas. Esse vem é um vem com interesse, com o desejo de enganar. Busca-se agradar, mas não é essa a intenção. Finge-se proteção, mas na verdade deseja-se, o enfraquecimento do outro. O termo vestir como uma ovelha é como estar usando uma fantasia. Se tem a necessidade de se vestir de tal modo, é porque não se é dessa forma. É atitude que demonstra hipocrisia. Muitas vezes nós também nos vestimos com bondade,
e no nosso interior nós somos maus. Vestimos-nos com paciência quando somos intolerantes. Vestimos-nos de anjos e ainda somos espíritos imperfeitos. Assim fazem os falsos profetas. Vestem-se de ovelhas, isto é, fingem serem bondosos, resignados, obedientes, mas Cristo afirma que são lobos devoradores que enganam até os escolhidos. No seu interior são lobos devoradores, porque na verdade nós somos o que temos no íntimo. Por isso é preciso trabalhar os valores a serem conquistados no campo da reforma cristã. Não os valores exteriores, mas o que está no nosso interior. Devorador é o que consome, que destrói, que come avidamente. O Mestre nos fala dos homens que deturpam as relações para com Deus, matando assim as possibilidades de uma maior compreensão da verdade eterna. É o que acontecia não só naquela época, mas também nos dias de hoje, que vemos médiuns, pastores ou sacerdotes que usam o nome do Senhor, mas agem com interesse próprio. Concluímos, então, que não são os rótulos ou as aparências que nos conduzem a Deus. Não importa se somos espíritas, protestantes, católicos, budistas ou ateus, o que realmente vai ter valor é o que estamos fazendo em favor da nossa reforma íntima. Quando Jesus fala que por seus frutos os conhecereis, porventura colhe-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Ao utilizar esse argumento pedagógico, o Mestre nos faz pensar que tipo de frutos estamos dando à vida. Em se tratando dos homens, o fruto é a sua própria essência, é o que vem do fundo da nossa alma. Visto que muitos fazem obras meritórias, mas com interesses escusos. Assim, o fruto que nós possuímos na nossa intimidade é o sentimento que domina nossas atitudes. Bom seria o dia em que todos pudessem se alimentar dos nossos frutos de amor, de tolerância, de paciência e prestabilidade para com o próximo. Esse tema nos conscientiza que existem pessoas que se dizem religiosas, porém suas atitudes demonstram ao contrário. Podemos ver nas TVs, nos jornais e rádios uma série de falsos profetas que falam em nome de Deus, mas colocam que as graças e os atos pudessem ser alcançados através do dinheiro. Usam os templos para iludirem a boa-fé das pessoas. Sobre o ensino cristão, falam do Evangelho, exaltam Jesus, contudo ligam as orações a uma troca com Deus, onde quem dar mais poderá ter mais benefícios. São os modernos vendedores de indulgências. Na Idade Média, se condenava à fogueira aqueles que cometiam crimes contra a Igreja, mas poupava aqueles que doavam os seus bens em troca de uma falsa salvação. Observando as principais características que envolvem os falsos profetas, são o descompromisso moral, onde não se exige dos que vierem a segui-los uma modificação moral significativa. Embora se atenham à necessidade de fazerem o bem, nada mais é que um aparato para enfeitar os verdadeiros objetivos, que é a doação financeira. E é aí que se fala do Deus cambista, ou seja, os falsos profetas. Ensinam que Deus faz trocas, onde quem dar mais dinheiro será mais atendido. A doutrina nos mostra de maneira racional, ao contrário, onde não se encontra em nenhum ponto do Evangelho de Jesus essa troca para com Deus. Muito pelo contrário, o Mestre nos deixa bem claro que nós mesmos devemos carregar as nossas cruzes, ganhando o pão com o suor dos nossos rostos.
e que só ganhará o reino de Deus, essa paz interior, aquele que fizer ao próximo o que deseja para si mesmo. E por fim, o que guia os falsos profetas? É a fé cega que é incutida nos fiéis através dos discursos inflamados e das demonstrações de falsos exorcismos, onde na verdade o que se vê é a manifestação de espíritos obsessores que se divertem com esses espetáculos. As pessoas muitas vezes creem porque mandaram crer e não compreendem os fatos ou as ordens que lhe foram dadas. Novamente a esperteza explorando a credulidade dos fiéis. Na passagem de Mateus, capítulo 23, versículo 16, cuide vós, condutores de cegos, pois se dizem, qualquer que jurar pelo templo, nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo ou pela oferta, esse fez certo. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, a oferta, o ouro ou o templo de Deus? Lógico que entendemos que é a oferta de Deus. E o que nós vemos hoje? Manifestações religiosas com grande número de pessoas nos estádios, Maracanã, no Morumbi, onde vemos sacolas de dinheiro doadas pelos fiéis, iludidos que, pelo juramento ou testemunho, são embasados na oferta do ouro, que tem mais validade a Deus. É o pensamento dos fariseus. Vemos também os cultos televisivos, onde os doutores da lei chamam os seus seguidores a desafiar Deus, onde para os falsos profetas da modernidade, desafiar Deus é dar uma quantia em dinheiro, desde que Deus lhe dê em dobro. Em resumo, enganam os fiéis, afirmando que se eles derem seus bens, Deus terá a obrigação de lhe retribuir em dobro. Temos que termos a consciência que o nosso Pai não tem obrigação nenhuma para conosco. Ele criou as leis e cabe a nós respeitá-las para termos uma vida próspera com paz. Deus, Ele escuta nossas preces, mas o Mestre Jesus nos alerta que precisamos ter o merecimento para recebermos ajuda do alto. E dar dinheiro à igreja, ao templo, não nos isenta das nossas responsabilidades morais, da melhoria íntima para com o próximo. Quando as atitudes de enganação são realizadas por pessoas que têm o conhecimento das coisas de Deus, os seus julgamentos serão piores. Quando o homem tem a oportunidade de conhecer o Evangelho e, ao invés de fazer o bem, usa esses conhecimentos apenas para proveito próprio, esse com certeza sofrerá as consequências. É o que ele fala, há muito que é dado, muito será requerido. Na fala de Jesus, se alguém enganar esses pequeninos, pessoas que não têm o conhecimento, seria melhor que amarrassem uma pedra no pescoço e se atirassem ao mar. Dá para sentir aí a ideia de quem fala em nome de Deus, da responsabilidade. Kardec nos diz que Deus não vende benefícios, não subordina-se a uma soma em dinheiro um ato seu de clemência. Se achamos imoral pagarmos para termos proteção de um poderoso aqui na Terra, seria correto pagar pela ajuda ao Criador do Universo? Não devemos, contudo, generalizarmos que todas as entidades que pedem ajuda são falsos profetas. As casas de orações necessitam de dinheiro para sua manutenção, para os encargos sociais. Que o Mestre nos mostre a associação que fazemos, que para obtermos a salvação, a libertação e a paz do homem, com a quantia em dinheiro que ele doar, e, consequentemente, ao mau uso que os dirigentes cristãos possam dar a essas doações. Cabe ao espírita julgar a tudo com bom senso, entender que a casa de oração, seja ela qual for,
não é o local onde trocamos benefícios com Deus, mas sim um meio de nos conscientizarmos dos nossos erros e buscarmos a nossa melhoria de conduta de maneira contínua, pois a moeda que o nosso Pai aceita como câmbio é o amor e a caridade ao próximo. Observamos hoje, na atualidade, os falsos profetas em várias áreas das religiões, tanto na parte dos médiuns, dos profetas, também dos sacerdotes e também dos pastores, onde vemos denúncias constantes que saem, que são noticiadas. Mas é necessário estarmos atentos, como Jesus nos alertava sempre, para esses falsos profetas. E também entendemos que, quando procuramos uma casa de oração, nós não procuramos apenas os benefícios materiais, mas sim, nós estamos trabalhando ali para a nossa reforma íntima, para a nossa reforma interior. É assim que vamos cada vez mais sentindo o amor e a caridade que envolve os nossos corações. Encerrando a lição de hoje com muito amor no coração. Assim seja.